Oi, pessoal! Então vamos dar início à nossa aula 8 do nosso mini curso de Dialux. E a aula 8 tem um tema Construindo Edificação a partir do DWG. Na aula passada, a gente importou a planta do AutoCAD aqui no Dialux, né? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a construir essa edificação dentro do Dialux. Então, voltando aqui às abas que a gente aprendeu em aulas anteriores, na aba de construção, a gente já vai ter a primeira opção aqui como desenhar nova edificação. Tá? Então, aqui o que é que a gente tem que fazer? Selecionar e eu vou construir aqui a área construída dessa edificação. Tá? Depois a gente vai fazer algumas modificações. Então, a gente inicia em desenhar nova edificação, seleciona na primeira quina e a gente vai colocar toda a área construída aqui, ó. Tá? Então, vamos selecionar. Uma informação importante é que quando a gente seleciona 3 lugares, a gente pode clicar com o botão direito e fechar o polígono. Então, a gente já tem aqui a construção da nossa edificação. Se a gente quiser ir para o 3D, então a gente já observa essa edificação criada aqui, tá? Então, nesse terreno aqui você pode adicionar mais informações, né? Colocar um nome específico para esse terreno. Então, a primeira parte é edificação. Aqui, ó, se você quiser, ó, qual é o nome desse terreno? Então, vou colocar aqui, por exemplo, área construída, tá? Área construída, tá? Descrição, você pode colocar algumas informações. E, por exemplo, faixa, se você quiser testar a utilização de luz natural também, você pode colocar aqui, pensar em Salvador. Então, é importante procurar aqui mais 3 que a gente tem. Deixa eu colocar um nome aqui, acho que fica melhor. Local, vou botar aqui Salvador. Salvador. Então, ele já pega a longitude e latitude, que é a cidade aqui na Bahia que tem essas informações, e aí você já tem um fuso, e isso para luz natural, projetos futuros, você pode trabalhar com ela. Tá? Então, a primeira etapa, construção. Temos agora o 3D aqui do nosso terreno. A segunda etapa, pessoal, é a gente construir agora as salas, né? Então, cada região dessa aqui a gente vai considerar como sendo uma sala. E lembra que eu comentei que a gente vai fazendo da esquerda para a direita aqui e de cima para baixo. Então, a próxima opção que a gente tem aqui é a construção dessas nossas salas, tá? Então, vamos lá observar que, por exemplo, a gente tem o quarto e como é que a gente desenha uma nova sala aqui? Clica em desenhar nova sala e aí a gente tem que pegar a parede interna da edificação. Então, a gente seleciona aqui e vai criando pela parede interna. Mais uma vez, depois de clicar em 3 quinas, a gente pode fechar. Criei aqui a sala 1. Então, eu vou fazer isso para todos os ambientes da nossa edificação. Pessoal, em alguns momentos a gente vai ter um ambiente específico, como essa área de serviço, que a gente não tem necessariamente uma área interna, tá? Então, para facilitar, tanto a área de serviço como a garagem, a gente não possui em todas as áreas aqui, a gente vai fazer um corte depois, mas ela não possui, mas de toda forma a gente vai fazer uma sala aqui também, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Pega um ponto que não seja na parede externa, tá? Então, aproximadamente alinhado às outras paredes, tá? Isso para a gente conseguir gerar esses ambientes, essas salas que a gente vai inserir as luminárias depois. Então, é importante fazer isso. Então, área de serviço e garagem a gente vai fazer um pouquinho diferente, que é onde tem a parede interna a gente seleciona, mas aonde não tem essa parede externa separando o ambiente, a gente seleciona um pouquinho antes. Como vou fazer agora na área de serviço, ó. Aqui. Então, aqui seria o limite da parte externa da área de serviço. A gente volta um pouquinho. Do mesmo jeito aqui em cima, volta um pouquinho. E aí, cria esse ambiente, tá? Vou fazer a mesma coisa agora
para a minha garagem aqui. Nesse caso, como ficou um pouquinho desalinhado, a gente pode até editar um pouco aqui para melhorar, tá? Pronto. Concluímos os nossos ambientes nessa área construída. Depois de feito todas as salas, né, a gente pode editar mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Mas o que é que a gente tem que fazer agora? As aberturas da nossa edificação. E o que seriam isso? Seriam as portas, seriam as janelas, tá? Então vamos só dar uma olhadinha como é que está no 3D agora. Agora temos nossas salas aqui, ó, construídas, tá? A gente vai começar agora a colocar portas e janelas, tá? Então, para isso, pessoal, mais uma vez, a gente começa a descer aqui nessa parte de construção. Então, a abertura da edificação. E aqui já vai estar em janela, mas se a gente observar aqui, tem outros tipos de aberturas. Obviamente que a gente vai ver como importa essas aberturas mais para frente. Mas aqui o que eu vou colocar são as aberturas padrão, que já estão existentes aqui no Dialux, tá? E outra coisa importante é que quando eu criei essa sala, não vai ter problema quando eu inserir as aberturas. Se eu não tivesse criado essa sala da área de serviço e garagem, provavelmente essas aberturas que eu vou criar agora, ele teria um problema de alocação, né? Ele teria um problema de onde iria ficar, porque ele não consegue delimitar os espaços. Então, por isso que foi importante também já criar todos esses espaços aqui. Eu vou começar com janela, pessoal. Lembrando que dentro de uma planta dessa, as identificações de janelas que estão na parede estão representadas de forma semelhante a esse da sala 1. Então, todo ambiente que tiver esse tipo de representação se refere à janela, tá? Enquanto que portas estão relacionadas a essa simbologia aqui. Então, a gente vai sempre considerar esse para janela e porta. Então, vamos lá. Eu vou desenhar na edificação ativa, vou selecionar. Eu vou aqui em desenhar nova abertura da edificação, vou selecionar o ponto inicial, o ponto final aqui, e aí a janela já é alocada. Então, eu vou fazer isso para todas as janelas, tá? Pronto, pessoal, concluída a parte de janela, não tem mais nenhum aqui, como a gente observa. Vamos agora para as portas. Então, a gente vem aqui em selecionar, procura uma porta padrão. E aqui a gente tem que ver uma coisa interessante, pessoal. Porque aqui, ó, o que a gente está observando nessa movimentação é como a porta abre. Então, ela vai abrir nesse sentido aqui, né? Então, a gente tem que ter o posicionamento da porta para que a abertura seja nesse formato. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar, desenhar uma nova edificação aqui. Então, vou selecionar o início aqui da porta e o final aqui. E aí ele deu um erro, né? Ele está dando um errinho aqui, pessoal, porque eu não fiz essa área da circulação, tá? Então, deixa eu só voltar aqui para criar essa sala aqui da circulação. Tá? Preciso dessa areazinha aqui que eu ainda não tinha feito. Pronto, agora vai dar certo. Vamos voltar aqui para a edificação. Se eu não tivesse criado essas áreas aqui, ó, externas, ia acontecer esse mesmo erro, essa questão de não saber como nivelar essas portas, né? O início e o fim dela. Então, até serviu como exemplo para a gente aqui. Então, vou selecionar aqui o início e o fim dela. E aí, vamos observar no 3D como é que está essa porta, né? Então, ela está posicionada aqui, ó, já para justamente essa abertura para o outro ambiente, que é o quarto, né? Então, está tudo certinho aqui. Observe que a gente já tem também as janelas aqui alocadas, tá? Então, vamos colocar agora as outras portas na nossa planta, tá?
É isso, pessoal. Então, concluímos aqui as portas. Vamos ver como é que fica em 3D agora, ó. Agora a gente já tem a nossa edificação com as paredes levantadas, janelas aqui e portas, né? Então a gente já começa a ter, formar, né, a cara da nossa edificação. Bem, pessoal, então com isso concluímos a aula 8 sobre construindo a edificação a partir do DWG no Dialux e obrigado.